Olá, pessoal. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando, mas é como eu sempre falo, eu vou deixar aqui gravada e quem não viu na hora que eu estava aqui, pode assistir depois e deixar suas perguntas, dúvidas, deixa aí nos comentários que depois eu respondo, tá? Então, vamos só aguardar um pouquinho para ver se está tudo certo. E aí a gente já vai começar. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui, porque é muita coisa para mim estar mostrando para vocês. Hoje eu vou mostrar bastante material. Vou estar falando do curso que eu estarei lançando hoje. Também nós vamos conversar sobre isso. Então, esperar mais um pouquinho. Bom. Então, aqui, deixa eu ir arrumando. Bom, então eu já vou começar. Vou deixar aí gravado para vocês assistindo e deixando seus comentários, deixando seu recadinho. Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre o lançamento do curso. Então, o curso eu vou estar lançando no dia 20 do 9. Dia 20 do 9 estarei lançando o curso. Então, nesse curso, nós vamos estar falando sobre a prevenção do abuso sexual e também vamos estar falando de alguns outros assuntos. Então, eu vou falar aqui os tópicos para deixar aí para vocês verem. Ainda dá tempo, se vocês que vão fazer a inscrição tiver algum tópico que vocês queiram que eu coloque, que eu acrescente lá no curso, deixa aí no recadinho, no comentário, que daí eu vejo a possibilidade de estar colocando no curso também, e a gente vai trocando ideia, porque tudo que a gente precisa é um ajudar o outro. Então, é por isso que a gente está fazendo isso. Então, já que a gente não está podendo fazer os cursos presenciais devido à pandemia, então a gente vai fazer online, né? E sempre assim, dúvidas que vocês tiverem, fale comigo, tá? Então, aqui, primeira coisa que a gente vai falar vai ser uma apresentação do Resgatando a Inocência. Então, nesse curso eu vou estar explicando o que é o Resgatando a Inocência, o que nós fazemos, como nós fazemos. Então, a primeira coisa vai ser isso. Nós também vamos estar falando sobre sexo, o que é sexo, uma coisa que tem que ser falada e muitas vezes ninguém quer falar. Também nós vamos estar falando sobre sexualidade, também é algo que as pessoas não querem falar, mas nós precisamos estar falando sobre isso. E também vamos falar de educação sexual. Então, esses 3 tópicos, sexo, sexualidade e educação sexual, é algo que é necessário falar, é necessário conversar, principalmente porque muitas pessoas não sabem o que é uma educação sexual verdadeira. Porque o que muitas pessoas veem aí nas escolas são coisas que falam, olha, educação sexual, e não é. Então, nós precisamos estar trabalhando também essa parte, porque ela nos ajuda também à prevenção ao abuso sexual. Vamos falar sobre o abuso,
né? O que é, como prevenir, vamos ensinar as crianças. Vamos falar sobre exploração. A exploração, ela é mais voltada para adolescentes. Como Resgatando a Inocência é para crianças e adolescentes, então a prevenção tem que ser para os dois. E também agora a gente está aumentando para gestantes, também as gestantes já saberem como que o seu filhinho vai nascer, como que ele vai se proteger. Então, nós estamos também já fazendo planos para estar trabalhando com as gestantes e também com o aconselhamento. Então, são pessoas já adultas que sofreram abuso sexual na infância e acham que está tudo acabado. E não é assim. Então, a gente sabe que o abuso sexual deixa muitos traumas, mas é possível ter uma vida se esses traumas forem tratados corretamente. Então, a gente precisa falar sobre isso também. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre a nudez. O que é nudez? Né? Como que as pessoas se comportam com a nudez? Então, a gente precisa também estar falando sobre isso com os nossos filhos, porque é muito importante isso. E, em contrapartida com a nudez, nós vamos falar também de nudes. O que o pessoal fala nudes, mas eu sou brasileirinha, então eu falo nudes. Então, a gente vai falar como prevenir que os adolescentes e as crianças, porque hoje as estatísticas mostram que adultos enviam nudes, crianças também e principalmente adolescentes e jovens. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, como que a gente faz para prevenir as crianças, para não cair nessas pegadinhas, porque a criança, ela tem muito aquilo do desafio, né? Então, conforme a criança vai conversando, ela acaba num grupinho fazendo um desafio e esse desafio acaba se transformando num problema muito sério. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Vamos estar falando sobre ataque cibernético, como que as crianças e os adolescentes podem se prevenir também contra os ataques via computador, celular, tablet, porque isso aí é muito complicado. Pedofilia e abusador. Ah, o pedófilo e o abusador é a mesma coisa? Não, não é. E no curso eu vou estar explicando sobre isso também. Qual que é a diferença de um e de outro? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Depressão em crianças. Criança tem depressão? Sim. Então, nós precisamos também saber quais são os sinais, saber o que fazer quando isso estiver acontecendo. Porque tem a depressão, se ela não for tratada, começa a vir os pensamentos suicidas. E isso é fato. Tá? Tudo que eu trago para vocês não é o que eu acho, ou que eu acredito, ou o que eu olhei e falei, isso aqui é bonitinho, eu vou levar para elas e vou fazer. Não. Tudo que eu faço é em cima de comprovação científica. Então, qualquer curso que eu faço, qualquer coisa que eu aprendo, a primeira coisa que eu quero saber é comprovado cientificamente? Não, não é. Então, para mim, não interessa. Então, eu gosto das coisas tudo muito bem certinha, porque para a gente trabalhar, a gente precisa ser correta. Então, eu jamais vou estar ensinando coisas para vocês que não seja comprovado cientificamente, que não tenha estatísticas, que não seja algo real e verdadeiro. Porque eu digo assim, que quando a gente ensina, não importa o que eu acho. O que eu acho não interessa. Interessa o que é a verdade, o que é a realidade e o que é comprovado. Porque o que eu acho, o que eu acho errado, você pode achar que é correto. Então, a gente não pode trabalhar com isso. Nós temos que ensinar o que é comprovado cientificamente, o que é estatística, e aí a gente trabalha em cima disso, a gente vai ter um ensino certinho, um ensino bom, um ensino que dá para a gente trabalhar com as crianças. Transtornos de ansiedade, nós também vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre o ECA. A gente precisa conhecer. Tenho que saber de cor e salteado? Não, mas você precisa saber o que a lei fala. Então, a gente precisa estar ciente de que o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é direito, o que é dever, porque o ECA ele não é só direito da criança, ele é direito e é dever. Então, tanto da criança quanto da família. Então, a gente precisa mostrar para vocês
o que é isso? Como é isso? Né? Às vezes as pessoas não sabem nem onde encontrar o ECA. Então, a gente precisa também estar falando sobre isso. Rede de proteção. Como montar a rede de proteção para a criança? Quem que vai fazer isso? Como ela vai fazer isso? Porque a rede de proteção da criança é montada pela criança. Não é montada pelo pai, nem pela mãe, nem pelo tio, nem pela professora. Não, a rede de proteção da criança é para a criança montar. Então, quem vai fazer a rede de proteção é ela. Então, de que forma que você vai trabalhar a rede de proteção com a criança? Então, é isso que você também vai aprender. Atividades, vai ter muita atividade para vocês estarem trabalhando. Vamos ter também a consequência física. Qual a consequência física após um abuso sexual? O que acontece com a criança? O que acontece com um adulto que sofre abuso sexual? Quais as consequências disso? Então, nós precisamos também estar trabalhando isso para que, se caso ocorrer, se caso você receber um relato espontâneo, eu vou até marcar aqui, porque eu não tinha anotado ainda, ó, relato espontâneo, que me veio agora para poder ensinar vocês também. Um relato espontâneo da criança, o que você vai fazer? Às vezes a criança chega para você e fala assim, ó, tia, tio, professora, professor, tal pessoa tocou em mim nas partes privadas. Tá. E aí, qual é a sua reação? Você vai abraçar, vai chorar, vai sentar, vai falar para ela porque você não me falou isso antes, quantas vezes isso aconteceu? A gente pode acabar dando mais trauma para essa criança. Então, a gente precisa saber como abraçar essa criança, como receber essa criança nessa parte, quando ela vem fazer esse relato também. Eu digo que nós trabalhamos na igreja, o Resgatando a Inocência, ele nasceu na igreja, porque isso Deus colocou no meu coração para mim estar trabalhando com isso. Foi num culto de meninas, quando chegou uma pergunta a respeito disso, e isso tocou profundamente no meu coração, e o Senhor falou: você vai trabalhar com isso. E assim, como a gente é teimoso às vezes, né? Então eu disse para o Senhor que eu não ia fazer isso, não. Trabalhar com abuso sexual, não, de jeito nenhum. E no fim, Deus foi trabalhando no meu coração, eu fui buscando informação e nós já vamos fazer 3 anos que estamos trabalhando com Resgatando a Inocência. Esse ano, como tudo, foi um ano atípico, nós não tivemos curso, nós tivemos que cancelar o curso, nós não tivemos palestra, todas as palestras que estavam até setembro foram canceladas ou adiadas para o ano que vem. A partir de setembro a gente não sabe, mas provavelmente este ano a gente não vai fazer palestra nenhuma, somente a partir do ano que vem, porque a gente tem que pensar no próximo, né? Então eu digo o seguinte: a pandemia está aí, muitas pessoas estão achando que acabou, então eu posso sair, posso fazer o que eu quero. Não é assim. Ainda tem muita gente morrendo. Então, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos cuidar da nossa família, sair quando é necessário, não ficar passeando. Todo mundo quer passear, não tem jeito. Eu falo assim: vou fazer aniversário essa semana, aí a gente sempre sai no meu aniversário e vai para um certo lugar para a gente comemorar meu aniversário, que é um lugar que eu gosto muito, que é lá em Minas Gerais. E esse ano a gente falou: não dá para ir, não dá. Então, assim, não deu, não deu. Vamos fazer em casa. Acabou. Eu, meu esposo, Lázaro e meu filho. Nós vamos fazer nós 3 aqui e pronto. Então, assim, a gente tem que se adaptar à situação da nossa vida que está hoje. Isso vai acabar logo, tenho certeza. Mas, enquanto não acaba, a gente tem que fazer de modo diferente. Qual é o modo que a gente vai fazer? Via internet. Então, se Deus também deu a capacidade para o ser humano para que ele inventasse essa ferramenta, a gente tem que trabalhar com ela. Então, nós precisamos sim usar essa ferramenta a nosso favor. Então, vamos espalhar a prevenção do abuso sexual para muitos lugares. Vamos espalhar para o mundo inteiro, porque a internet é o mundo inteiro que está assistindo. Então, se a gente para olhar, a gente fala assim: nossa, não tem curso presencial, né? Não, não tem.
Mas tem o curso online que ele vai além do que aquele, porque no curso presencial a gente só tem 44 alunos. Então, no curso online a gente vai ter muitos alunos. Então, por isso também eu estou fazendo esse curso para vocês. Muita gente pediu, eu demorei, porque eu não gosto de fazer as coisas pela metade, ou eu faço por inteiro, ou eu não faço. É óbvio que não fica perfeito, porque eu sou ser humano, eu também erro, mas tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, com certeza eu vou estar passando para vocês. Dentro desse curso também, nós vamos falar um pouco sobre emoções e sentimentos. Ah, mas André, isso daí já está falando demais, né? Tá, tem muita gente fazendo, graças a Deus, porque nossas crianças e nossos adolescentes, eles estão trancados dentro de casa. Então, isso mexe realmente com as emoções deles. E assim, mexendo com a emoção, mexe com o sentimento. E aí, a criança fica sem saber, o adulto fica sem saber. Então, quando ele sente algo dentro dele, o que ele está sentindo? Ele sabe falar, olha, eu estou com raiva, estou sentindo assim um amor por estar dentro de casa. Então, qual é o sentimento que ele tem no coração dele? Qual é a emoção que tem no coração dele? Então, tem aí muita gente fazendo o filme Divertidamente, que é o que estourou, né, para falar sobre isso, mas existem outros filmes também que falam sobre emoções e sentimentos. As 5 emoções básicas são essas mesmo do filme. Elas são 6, mais uma ela entra no meio da raiva, no meio da tristeza, no meio da alegria. Então, uma das emoções básicas ela acaba incorporando a outra. Então, a gente diz que são 5. Eu coloquei no curso um sentimento, né? Por isso que é Laboratório das Emoções e Sentimentos, porque nós vamos falar da raiva e qual a raiva é uma emoção. E qual o sentimento que vem depois da raiva? A alegria. A alegria é uma emoção, mas qual o sentimento vem depois da alegria? A tristeza é uma emoção. E o que vem depois? Como eu vou cuidar? Ah, como que eu vou fazer para que isso não aconteça? Então, assim, eu tive um sentimento, eu tive uma emoção, como que eu vou me controlar para que essa emoção não se transforme num sentimento, que eu não vou agir com a emoção? Aí tem aquela frase, né? Razão ou emoção? O que é melhor você agir? Então, é isso que a gente vai estar falando também lá no curso. E eu vou passar para vocês muito material. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns materiais que a gente vai estar trabalhando. E esses materiais, algumas aulas serão ao vivo, tá? Pelo Zoom ou pelo Google Meet. O Zoom a gente só tem 40 minutos, o Google Meet eu ainda não sei, eu preciso ver direitinho, mas a gente pode fazer e assim, que nem muitos cursos que eu faço. Deu 40 minutos, caiu, a gente entra de novo, sai todo mundo e entra de novo e vai fazendo a aula. Então, a gente vai fazer algumas aulas ao vivo. Por que vai fazer ao vivo? Porque eu vou estar fazendo o trabalho que você vai fazer com a criança e você tem que saber como eu faço para você fazer. Então, não é a parte teórica. Por mais que a gente vai estar longe, eu estou num lado, vocês estão no outro, vai ser uma coisa dinâmica, porque a gente vai poder conversar. Ah, eu tive dúvida, então já tira a dúvida. Então, o ao vivo é legal por isso, mas não pelo Facebook, porque pelo Facebook a gente não conversa. Eu estou vendo a Sara, a Kátia, tudo colocando aqui um oi, mas assim, não tem como conversar. Então fica difícil. Então é legal no Zoom ou no Google Meet, ou então no site do Resgatando a Inocência. Então, tudo isso aí eu já estou verificando, por isso que o lançamento do curso será no dia 20 de setembro, tá? Então, aqui, algumas caixinhas, dá para ver, né? O que são essas caixinhas? São joguinhos. Então, são jogos da emoção. Ó, aqui vai ter uma fichinha escrito o sentimento ou a emoção, e aí aqui, amor. E aí aqui tem uma figura. Então,
essa cartinha é para a gente estar trabalhando com as crianças. Então, a criança que não sabe ler, que é a criança que é pequena, então a gente trabalha com figuras. Então, a gente pergunta para ela, ai, que emoção é essa? Né? E aí ela vai falando. Para os maiores, a gente pode perguntar, pode falar para eles assim, fala alguma coisa sobre o amor, né? Sobre a tristeza, e aí a gente vai trabalhando com eles. Então, esse daqui é um joguinho muito legal também para vocês estarem fazendo com eles. Este daqui chama Sentimentos e Pensamentos. Esse daqui é de uma professora minha, que eu estou fazendo um curso agora, ela quem fez. Então, aqui, ó, também é a mesma coisa, só que são cartinhas para adolescentes, porque aqui já são perguntas. Então, aqui você vai trabalhar o pensamento e o sentimento do adolescente. Então, através de jogos, os adolescentes acabam participando. Então, é isso que nós precisamos fazer, trazer recursos que eles gostam, né? Essa daqui é uma outra caixinha também, ó. Pensamentos e emoções. Então, ó, também é um joguinho de perguntas. Então, ó, tenho raiva quando. Aí você pode fazer com a criança pequenininha também. Aí você fala para ela assim: quando que você tem raiva? Tenho raiva quando? E a criança vai falar. E aí a gente vai trabalhar essa emoção para que não vire um sentimento e que não acabe atrapalhando, porque todo sentimento. Ai, todo mundo fala da raiva, né? Ai, ter raiva é terrível, porque ter raiva, eu sempre vou fazer alguma coisa que eu não devo, porque eu fico com raiva e na hora sobe o sangue para a cabeça e aí eu acabo fazendo alguma coisa que eu não devo. Não é verdade? Não é isso? Só que eu gosto de levar para o outro lado. E se eu estou muito alegre? Ai, eu recebo uma notícia, olha, eu recebi uma notícia muito legal e fico super alegre. De repente eu tenho que fazer alguma coisa, eu já vou e já faço, sem pensar. Aí depois eu paro e falo, nossa, mas não devia ter feito isso. Mas naquela emoção, naquele calor daquela emoção, a gente acaba fazendo. Então, é isso que nós precisamos ensinar as crianças: saber detectar qual é o tipo de emoção que ela está sentindo, mas também o que ela vai fazer para que ela não faça besteira com essa emoção que ela está sentindo. Então, é isso que nós precisamos ensinar. Não somente, olha, você ficou com raiva do amiguinho, então isso é o sentimento de raiva. Você ficou bravo com o amiguinho, então você ficou com raiva do amiguinho. Não, não é assim. Vamos ensinar ele a lidar com isso. Como que você vai lidar com essa raiva? Então, é isso que nós precisamos ensinar eles, tá? Essa aqui é para depois. Esse livro é para. Esse também é para abuso sexual. Esse daqui, ó, é outro livro que você pode trabalhar. Tá vendo? O grande livro das emoções. Então, aqui ele vai estar falando também sobre as emoções. Olha lá, como você se sente hoje? Tá vendo? É tudo para você trabalhar com a criança. Ó, vai estar falando sobre os sentimentos e sobre as emoções. Esse outro é muito legal também, ó, que ele vai falar as emoções e os pensamentos, tá vendo? Ó? Então, ele vai estar falando tudo para você. Você pode ler, você pode ensinar para sua criança, papai, mamãe, professora. Você pode ensinar isso para o seu aluno, mesmo virtualmente, você pode ensinar. Aqui é outro livro. Livro das emoções para pais e filhos. Então, ele diz assim, ó, eu sinto tanto, aí você vai lendo página por página, né? Olha lá. Todo mundo sente muitas coisas o tempo todo, toda hora. A gente sente um sentimento diferente.
E ninguém é bobo ou chato porque não sente esse mesmo sentimento que a gente. Não. Então, se você está triste, o que você vai. Se você está triste, o que você vai fazer para ficar alegre? Se você ver um amiguinho seu triste, o que você vai fazer para deixá-lo alegre? Ah, o que você faz quando você vê alguém triste? Então, tudo isso é algo que a gente precisa mostrar para eles, que eles podem trabalhar e ajudar. Isso é a tal famosa palavrinha que está em uso e todo mundo gosta de falar, da tal empatia, que até então não se falava, mas nada mais é eu me colocar no lugar do outro. Então, isso, para nós, é algo assim que já é da nossa vida, porque a gente sempre se põe no lugar do outro. Muitas pessoas não fazem isso, que nem as pessoas falam, né? Olha, só olha para o seu umbigo. Significa o quê? A pessoa só olha para si. Então, só existe ela, o que ela fizer tá bom, o que ela faz é isso que interessa. Então, se a gente começar a ensinar as crianças, desde pequenininho, que você se colocar no lugar do outro, você vai conseguir ajudá-lo, nós vamos criar adolescentes mais saudáveis, nós vamos criar adultos mais saudáveis, porque a gente vai passar para eles o amor. Então, muitas crianças, elas não se colocam no lugar do amiguinho, elas cometem bullying. Por quê? Porque elas não se põem no lugar do amiguinho. Mas a criança foi ensinada a se colocar no lugar do amiguinho? O papai e a mamãe ensinou ele? A professora falou alguma coisa sobre isso na escola? Então, isso que nós precisamos ensinar as crianças. Então, ontem ou antes de ontem, eu estava conversando com meu filho a respeito disso, que a gente viu um caso lá no jornal e sobre racismo. A criança, ela não nasce com isso. Ela não sabe o que é isso. Ela convive com alguém que é assim e ela se torna assim. Então, nós temos que ensinar que isso não existe, somos todos iguais. Então, nós precisamos mostrar para as crianças que elas têm que se pôr no lugar do outro, sim, porque aí elas vão viver num mundo melhor, né? A gente fala bem assim, vão viver num mundo melhor, porque se continuar do jeito que está, qual será o futuro do mundo para os nossos filhos? A gente tem que entender, a gente não pertence a este mundo, mas nós vivemos nele. Então, a gente precisa dele um mundo melhor. E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. Esse daqui, ó, outro livro sobre emoção. Então, vocês estão percebendo o quanto eu li, o quanto eu estudei, o quanto eu busquei para poder falar com vocês sobre isso, o porquê o curso demorou para ser lançado, é justamente por isso. Porque eu precisava de recursos, precisava de material para poder ensinar, porque senão não adianta, né? Olha aqui, essa daqui fala ó, sobre o alívio, sobre ternura, sobre remorso. Então, olha, são coisas assim que a gente vai ensinando para os nossos filhos, vai ensinando para os nossos alunos. Ah, vamos contar, ó, solidão. Olha lá, minha professora acabou de entrar, também estou aprendendo com ela, minha professora Shirley. A gente tem que buscar informações certas, informações de pessoas que a gente sabe que ensina também porque aprendeu. E não naquilo que eu já falei para vocês, eu acho. Não. O eu acho, eu digo que essa palavra acho no meu dicionário não existe, tá? Outro livrinho aqui que a gente pode ter também para estar trabalhando com as crianças é este daqui. Esse daqui é muito legal, ele é um livrinho que vai falando toda semana, ó, todo dia da semana. E todo dia da semana a gente trabalha uma coisa com a criança. Então, são textos que a gente lê, que o legal é você sentar e ler com a criança. Então, você vai ler com a criança e você vai conversar com ela. Então, o que nós precisamos fazer? Sentar e conversar. Eu costumo dizer o seguinte: o diálogo é a melhor coisa que existe na face da Terra. Por quê? Com diálogo tudo se resolve. Não adianta a gente querer brigar, não adianta a gente querer gritar, não. Isso é a emoção. Isso é o que a gente precisa saber. Qual a emoção está sentindo para que o sentimento não venha e nós façamos algo
que vamos nos arrepender depois. Esse daqui, ó, é uma coleção, diversos livros. E aí ele vai falando também, ó, aprendendo a pensar sobre essa timidez. Então aqui também você vai contando a história. Todos eles têm desenhos, tá vendo? Ó, desenho aqui, história, e histórias curtas. Então, quando a criança já sabe ler, ela pode ler sozinha e você estará ao lado dela. Aquela hora de você ir dormir, que você vai ler a Bíblia com a sua filha, com o seu filho, aproveita e já coloca uma história também junto e vai trabalhando o emocional dela. Aqui, ó, aprendendo a pensar sobre a coragem. E a coragem é algo que a gente tem que ensinar às nossas crianças, porque agora eu vou começar a falar sobre o abuso sexual. E o abuso sexual, a criança precisa sim ter coragem para poder falar, porque se ela não tiver coragem, ela não vai contar. E se ela não contar, ela vai sofrer por muitos e muitos e muitos anos. E os traumas vão aumentando. E quando os traumas aumentam, a criança sofre mais, mesmo quando adulto. E esse daqui é o último dos sentimentos, que também são livrinhos, ó. Então, um livrinho aqui, vem um bonequinho para você também estar trabalhando com as crianças, tá? Em cima de tudo isso, de todos os cursos que eu fiz e estou fazendo, o que que eu fiz? Eu montei, porque o Resgatando a Inocência, ele é registrado, ele esqueci o nome agora. Ele é registrado, então, assim, ele não pode ser copiado. É isso. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz jogos com ele. Ó, então, esses daqui são os personagens do Resgatando a Inocência. Por que eu trabalho sempre com os mesmos personagens? Porque a criança começa a guardar. E quando a gente conta a história e fala sobre o abuso sexual e ele brinca sobre o abuso sexual com os personagens, toda vez que ele vê um personagem, ele vai se lembrar daquilo que ele aprendeu. Então, os personagens do Resgatando a Inocência, eles foram feitos com muito carinho para poder trabalhar com as crianças. Então, aqui tem um dado, eu fiz assim grandão para vocês verem. Aqui, esse daqui é legal, esse daqui é para você conhecer as pessoas. Então, você vai pegar a sua sala de aula, você vai pegar eles e vai colocar lá e vamos jogar. Aí você joga o dado e aí cai lá. Você tem algum animal de estimação? Aí a criança vai falar se tem ou se não tem. O que te deixa triste? A criança vai falar. E assim você vai conhecendo a criança. E professora e papai e mamãe, não se esqueçam, não é a criança jogar, é nós jogarmos com a criança. Então, eu, como professora, como facilitadora, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o dado. E quando cair, você tem amigos? Tenho. Eu tenho bastante amigos, mas eu tenho um amigo que se chama Jesus, que esse daí é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Então, assim, é isso que a gente tem que ir fazendo, tá? É lógico, eu tenho duas fontes de trabalho, tá? Eu trabalho com a igreja e eu trabalho também com escolas, com outros lugares que não aceitam que a gente fala sobre a parte espiritual. Então, aonde não aceita que é falado sobre a parte espiritual, nós vamos fazer o trabalho da prevenção ao abuso sexual. Tá? Então, a gente tem essas duas fontes de trabalho, tá? Aqui, o que são esses daqui? São lápis. Então, aqui no lápis, o que eu fiz? Eu fiz uns papeizinhos e colei no lápis. Quando ele vai embora, eu dou o lápis para ele levar. Então, ele sempre vai ter aquele lápis, ele sempre vai lembrar, ó. De novo, eu peguei, ó, tenha coragem. Eu puxei um aqui só, né? Ó, tenha coragem. Então, são coisas que a gente vai deixar, ó, você é vencedor. São coisas que vai motivar ele vai levar o lápis para casa e ele sempre vai escrever, ele vai ler e vai se lembrar que ele pode fazer. Aqui, ó, certificado. Então, eu fiz um cor-de-rosinha, fiz um azul. Aí você também pode fazer de outra cor. Aqui é o crachazinho,
porque a gente não vai conseguir lembrar um nome se tiver. Eu trabalho geralmente com 40 crianças, então eu não vou lembrar um nome, a não ser que são crianças que sempre estão comigo, aí é diferente. Mas se for criança, eu vou fazer um evento, eu vou lá, não vou lembrar na hora o nome de todos. Então, para a criança, é muito chato você chegar e falar assim: ah, menino, vem aqui, ou menina, vem aqui, ou psiu, vem aqui. Não. Então, você olha no corpinho dela, vai estar lá escrito o nomezinho dela aqui nesse crachazinho. E aí, você chama pelo nome. Para a criança, ela fica muito mais feliz. Já tem 34 minutos. Eu pensei que eu ia fazer em meia hora. Mas peraí, a gente já vai acabar. Esse daqui é o livro de atividades que você vai receber lá no curso, tá? Então, eu vou mandar em PDF. Quem quiser impresso, eu envio também, mas aí vai ter o custo do envio e o custo da impressão e da encadernação. Esse aqui eu ainda não encadernei, mas você vai receber tudo em PDF, você pode imprimir aí na onde você mora mesmo, né? Então, ó, aqui são todos os personagens, né? Ó, essa daqui com medo, virar para mim, senão não consigo tirar. Ó, esse aqui o da raiva. Então, são todos eles mostrando cada um, ó, a tristeza. Então, esse daqui é o menininho da tristeza. Então, são os personagens que você vai estar trabalhando com eles. Essa daqui é uma fofinha que eu pedi para fazer, ó. É a do amor. Então, ela tá cheia de coraçãozinho. Então, ela também trabalha com a gente para falar sobre as emoções. E aí você vai ter recurso, atividades para fazer com os pais, tá? Então você vai fazer com o papai. Tem atividades sobre a Bíblia, tem atividade só sobre a emoção, tem a roleta, que eu vou mostrar agora. Ó, todas com os mesmos personagens do Resgatando. Então, essa roleta você vai fazer o quê? Você vai pegar, aqui ela tem um pininho, então você vai girar. Aí, peraí. Ó, e aí, aonde ela para, aí a criança vai falar. Se parar nessa casinha onde tem todos os personagens, você vai fazer pergunta. E aí, a perguntinha também vai para você. Aí são essas daqui, ó. Eu plastifiquei tudo, né? Porque ela dura mais. Então, aqui vai ter todas as perguntas, ó. Perguntinhas, então você vai lá. Como você se sente ao lado de uma pessoa que está alegre? Ah, eu fico alegre também. Aí, se a criança fala assim, ah, eu não gosto, ela fica alegre todo dia. Aí você vai precisar falar, conversar com ele para saber o porquê que ele não gosta de ver a pessoa alegre. Porque a gente precisa ficar feliz quando a outra pessoa também está feliz. Então a gente precisa conversar isso com a criança. Porque às vezes tem alguma mágoa em relação àquele amiguinho que realmente precisa ser trabalhado. Então é isso que nós precisamos estar falando para eles. Aqui também tem, ó, o dominó. Então, o dominó também com os personagens, tá vendo? Ai, peraí, é pra cá. Ó, dominó com os personagens, então eles também vão estar jogando. Criança ama, eu como neuropsicopedagoga digo para vocês que eles amam jogar e com o jogo eles aprendem e aprendem muito. Esse daqui, ó, é para você colocar lá na porta, na porta não, dentro, assim, atrás da porta ou na parede, né, para mostrar como que eles estão se sentindo naquele dia. O que mais? Esse daqui eu não recortei ainda, mas esse daqui você vai recortar do jeito que você quiser e vai fazer um quebra-cabeça. Então você recorta e faz o quebra-cabeça para as crianças estarem montando. Além disso, eu não sei como fazer para colocar agora para vocês verem, mas eu vou gravar um vídeo e vou estar mostrando para vocês. Eu fiz também se eu não me engano, são 4 jogos para você jogar no computador. Então, vai ser jogos que você vai jogar, tem que ter o PowerPoint, né? Que eu fiz no PowerPoint. Então, você vai jogar com a criança no computador. Depois eu vou colocar, logo depois do vídeo, eu vou gravar e aí eu coloco até amanhã de manhã, já coloquei aí o vídeo para vocês verem como que eu fiz os jogos. Também fiz um pouco diferente do que tem, que as pessoas estão fazendo aí.
Tentei fazer um quebra-cabeça, mas dá muito trabalho, gente. Vocês não têm noção do trabalho que dá para fazer o quebra-cabeça. E aí eu consegui fazer algumas partes e ainda não terminei, mas quando eu terminar eu vou disponibilizar também lá no curso, tá? Então o curso ele vai ter a duração que você vai fazer, porque o curso vai estar lá, é vitalício, você vai ter ele para sempre, e aí você vai fazer conforme o seu tempo. Para a gente agora terminar, eu vou falar sobre o abuso sexual. Então, o abuso sexual, nós vamos precisar trabalhar muito com as crianças e também com os pais e com os professores, principalmente sobre o relato espontâneo, como eu já falei. Como que a professora vai receber uma criança e a criança vai falar para ela o que ela vai fazer na hora que a criança falar? Como você, papai, mamãe, tio, titia, vovó, vovô, vai receber a criança e que vai te falar sobre um abuso sexual? Então, isso as pessoas precisam saber. E é obrigado já a saber? Ah, lógico que é. Não, não é. Porque isso é uma coisa que a gente não sabe. E aquilo a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. E é assim. Eu jamais pensei que eu iria receber uma criança para me falar sobre isso. E no fundo, eu fui estudar muito mais justamente por isso, porque eu não sabia o que fazer quando a criança relatou o abuso. Então, quando Deus colocou no meu coração para fazer isso, que eu relutei um pouco, que eu não quis, é porque ele já sabia que eu ia precisar saber o que fazer. Então, não deixa para amanhã, porque se você receber uma criança que vai falar com você sobre abuso sexual, o que você vai fazer? Qual vai ser sua reação? Você vai ajudar ou você vai traumatizar mais a criança? Às vezes a gente faz coisas não porque a gente quer fazer, de maneira alguma, mas a gente faz coisas porque a gente não sabe. Então a gente precisa aprender. E tudo que a gente aprende, que nem meu pai dizia para mim, tudo que você aprender, ninguém vai tirar de você. O resto, todo mundo tira. Carro, casa, tudo pode sair, tirar de você. Mas o que você aprende não sai. Então, a gente precisa aprender. Então, para falar sobre abuso sexual, nós temos diversas coisas também. Então, nós vamos falar sobre o ECA, lembra que eu falei, ó? Conhecendo o ECA, esse aqui é da doutora Aline Pestana, ela que escreveu esse livro. Muito bom também, muito didático, gente. É super didático, olha. É muita coisa para ensinar a gente, para falar a verdade. Esse livro ensina muito a gente. Ela tem no formato assim e tem no formato de PDF. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter papel na mão. Eu não consigo ler, tá? Segredo da Tartanina, amo de paixão esse livro. Esse livro foi o primeiro livro que eu comprei quando eu comecei a trabalhar com abuso sexual. É um livro maravilhoso para se trabalhar. Então, assim, muito bom também. Vou passar tudo para vocês. Agora eu só estou falando os nomes. No curso eu vou estar falando sobre o que se trata cada um, tá? Deus fez tudo em mim. Esse daqui também é muito bom, porque ele vai falar sobre nosso corpo, né? Então, é muito legal, porque é muito didático, tá vendo? Então, assim, a gente vai estar falando, vai estar conversando com a criança. Esse daqui é o Peregrino. Muita gente já viu o filme do Peregrino, né? Então, esse aqui é uma versão infantil. Não é aquela versão do chocolate da fábrica de doce que tem o filme. Não, ele é muito legal, ó. Então, também é muito bom para você estar contando. É da editora Mundo Cristão, esse daqui. Esse daqui e este daqui são dois livros que vai falar sobre segredo. Ah, segredo bom, segredo ruim? Existe segredo bom e segredo ruim? Vamos ver lá. Esse daqui também, ó, o meu corpo é muito especial. Ó, é algo assim muito legal, principalmente porque as gravuras, elas são tipo pintura na mão. Então ela vai falar e no final eu achei legal porque ele diz assim, ó: Deus ama cada parte sua. Lembre-se, sempre que você
lembre-se sempre que você é um tesouro de Deus, um filho amado de Deus. Não há ninguém em todo o universo exatamente como você. Mais do que tudo, Deus quer que você seja feliz. Porque o problema da criança, quando ela sofre o abuso sexual, é justamente isso. Mas aonde estava Deus quando isso estava acontecendo? Então, nós precisamos trabalhar. Não importa a sua religião, que nem eu disse, a gente trabalha na igreja, sou cristã, sou evangélica, sou da Assembleia de Deus, amo a minha igreja, amo o meu pastor, amo o aprendizado que eu tenho e, acima de tudo, eu amo a Deus. Então, não importa a sua religião, importa que você ensine para a criança de que Deus, sim, a ama. E Deus estava lá quando estava acontecendo o abuso. Por incrível que pareça, tem pessoas que não entendem. Eu entendo elas, mas Deus estava lá naquele momento. E ele sabia a dor que ela estava sofrendo. E ele sabia tudo que ela estava passando. Mas ele tinha algo melhor para ela. Então, por isso que eu digo, a vida, há muita vida depois de um abuso sexual. Então, é isso que nós precisamos mostrar para a criança, tá? Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque eu amo trabalhar com as minhas crianças, eu amo ensinar as mães, eu amo ensinar os pais, eu amo fazer a obra de Deus, eu amo. Ó, esse daqui é Protegidos, isso daqui é super legal, ó, CD com músicas, também da minha amiga, a tia Keila, ó, tem joguinhos, tem adesivos para colar, ó. É muito bom para a gente estar trabalhando. Esse daqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, tem para adolescente e tem para criança. Esse daqui, eu não sei se ainda está, mas teve uma época que estava, no mês de maio, estava liberado para gravar, estava em PDF para você imprimir. Dá uma olhadinha no site da Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br, e agora eu não sei, eu acho que é. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei, mas coloca lá, Sociedade Bíblica Brasileira, e você vai encontrar. Dá uma olhadinha se está lá ainda esse livro. Agora, 3 livros que eu quero deixar para vocês lerem, porque é muito bom, ensina muito. Sempre Alerta, é um livro que ensina muito sobre abuso sexual. Esse daqui, Abuso Sexual, Aconselhando Vítimas. De vez em quando dá um branco, né? Tanta coisa na cabeça. Esse daqui fala sobre casos de abuso sexual e como aconselhar. Então, esse daqui também é muito legal. E esse daqui, que é, assim, o livro de cabeceira para você ler todo dia, porque aqui você aprende muito. Pode ver, tem tudo minhas anotações aqui. Toda hora eu pego, toda hora eu olho. Então, esse livro aqui realmente é ótimo para a gente. Aí vocês podem falar assim, André, você está vendendo tudo? Não, não estou vendendo nada. Vocês entrem lá. Eu sou cliente, vou falar, da Amazon, porque ninguém está batendo a Amazon em função de livro. A Amazon é a mais barata. Então, assim, entra, fuça, procura, acha. A única coisa que não tem na Amazon é esse daqui. Esse daqui não tem. Tá? Mas vocês entrem lá no Facebook da tia Keila, que vocês vão encontrar e vocês vão pegar direto com ela, tá? E em cima disso, claro que eu tenho que fazer as minhas artes também, né? Como sempre. Então, o que eu fiz para as crianças? Como eu disse, elas amam jogar. Então, eu também fiz o farol para jogar pelo computador com elas, que eu vou gravar o filminho, porque eu não sei mostrar aqui para vocês assim. Mas eu fiz o tabuleiro, tá vendo? Tabuleiro também, ó. Imprimi em 2 folhas de sulfite, porque a minha impressora não imprime grande assim. Então, eu imprimi em 2 folhas de sulfite, grudei.
Aí você vai jogar com elas, tá vendo? Tem uns pontinhos de interrogação, as escadinhas, aqui as escadinhas. Então, quando ela chega aqui, nessa casinha, se ela sabe responder, ela já pula direto para cá. E vai até, ops, é sempre ao contrário, né? E vem até chegar aqui no fim, ops. Chegar aqui, saída, e aí ela vem e chega na chegada. Então, onde tem as escadinhas, ela respondeu certo, ela já pula para lá. As crianças amam e elas vão aprender a se proteger através do joguinho. Então, aqui, no pontinho de interrogação, são as perguntas. E como eu fiz essas perguntas? Eu fiz a pergunta como se acontecesse com ela, o que ela faria se aquilo acontecesse com ela, porque isso a gente vai acabar descobrindo se a criança sofreu ou não abuso. Então, a perguntinha é, vou fazer uma delas. Um amigo ou uma amiga da família pediu para você fazer carinho nas partes privadas dela. O que você faz? Então, aí você vai perguntar para a criança e a criança vai te responder. Aí, nessa perguntinha, ela já pode falar para você assim: nossa, sabe que um amigo da mãe, um amigo do pai, um amigo do irmão pediu para eu fazer e eu fiz. E aí? Qual a sua reação? O que você vai fazer? Como você vai ajudar essa criança? Como você vai ensinar? Aliás, você já ensinou que a parte pública e privada, o que pode e o que não pode ser tocado no corpo dela, e o que pode ser tocado e não pode ser tocado no corpo do outro. Porque o toque do sim e o toque do não não é só no meu corpo. Eu aprendo aonde não pode tocar no meu corpo e também eu tenho que aprender que eu não posso tocar no corpo do outro. Porque senão o abuso vai acontecer do mesmo jeito. Então, a gente tem que entender que a criança não sabe. Então, se você vai e você ensina assim para ela, olha, não pode tocar nessa parte, nessa parte, nessa parte, porque essas partes são privadas. Ah, então tá bom. A criança vai sair da sua sala, do seu evento, sabendo que ninguém pode tocar naquelas partes do corpo dela. Mas, e se chega na internet, que é o que está acontecendo muito nessa pandemia, alguém lá do outro lado diz que é um amiguinho dessa outra criança, que pede para tirar uma foto nua. E se o amiguinho do irmão foi lá e acabou mostrando pornografia no tablet, no computador, e depois fala para ela tocar no corpo dele? Ela aprendeu que não pode ser tocada no corpo dela, mas você ensinou que ela não pode tocar no corpo do outro? Então, isso também é necessário ensinar. Prevenção ao abuso sexual é tudo isso e muito mais. Para jogar esse joguinho aqui, já nem sei onde eu estou pondo as coisas, então tem os personagens também. Não lembra que eu falei que eu faço tudo com os personagens? Então, aqui ó, são os personagens que eles vão ficar em pezinho assim, ops, vão ficar em pezinho, e aí vai jogando, certo? E aqui é algo que eu fiz também, que é nas minhas palestras para os pais que eu falo. Esse daqui tem lá no site do Resgatando a Inocência, é só vocês entrar lá e imprimir. Ou não dá para imprimir, escreve na mão e coloca lá no quarto. Coloca essas 4 regrinhas lá no quarto do seu filho e da sua filha. Se puder imprimir para ficar bonitinha, imprime e deixa lá. Se não puder, escreve na mão. O importante é que tem que estar lá para a criança todo dia olhar e falar: olha, se alguém vir tocar em mim, eu tenho que falar não. Se alguém vir tocar em mim e eu puder correr, eu tenho que correr. Se alguém vir tocar em mim e eu não conseguir correr, ou não conseguir falar não, eu tenho que tentar gritar. Se eu conseguir gritar, ótimo. E se nada disso der para mim fazer, se eu não conseguir gritar, se eu não conseguir correr, e se eu não conseguir não deixar a pessoa tocar em mim, o que eu vou fazer? Eu sei, porque eu aprendi que qualquer coisa que aconteça de tocar no meu corpo ou eu tocar no corpo do outro, eu posso contar para um adulto de confiança. Então, é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. E o curso vai ensinar isso e muito mais. Então, são mais de 20 disciplinas que você vai estar aprendendo lá, mais de 40 aulas que você vai ter.
O curso, ele é vitalício, ele não é no Facebook, ele vai ser numa plataforma de curso, tá? Lançamento no dia 20/9, ele vai ser lançado no dia 20/9. No dia 1º de setembro, eu vou estar já liberando a pré-venda. Ele é um curso pago, porque, como vocês viram, eu tive gastos de materiais, muita coisa para poder montar tudo isso. Então, só que assim, eu não vou cobrar um valor que eu sei que ninguém pode pagar. Não, não é isso. Então, o valor do curso, eu fiz as contas, ele deu um valor de R$ 140. O que eu estou fazendo? Eu vou vender esse curso a R$ 70. Então, e esses R$ 70 você pode pagar no cartão de crédito, dividir e tudo mais. O importante é que você estude e que você proteja a criança, tá? Qualquer coisa que você queira fazer o curso e você não tenha condições agora, entre em contato comigo, não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha. Fale comigo. O importante é nós ajudarmos as crianças a se prevenirem, tá? Eu vou estar fazendo o lançamento no dia 1 de setembro, aí eu já libero. Quando estiver chegando lá perto, aí a gente vai verificar como que vai ser, porque dependendo da quantidade de alunos, a plataforma cobra um valor, dependendo da quantidade é outro valor. É a mesma coisa do Zoom. Que nem todo mundo fala para mim, mas André, eu tenho aula de 2 horas no Zoom. Sim, você tem, mas é porque a pessoa paga, ou ela tem um negócio lá com o Zoom, que ela paga mensalmente um valor e ela pode ficar 2 horas, com 250 pessoas, 300 pessoas. Agora, esse que a gente usa, que é de graça, é no máximo 100 pessoas e 40 minutos e mais nada. Então, por isso que muita gente faz, caiu, entra de novo, caiu, entra de novo, porque não tem como a gente pagar tudo, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Tiver dúvida, deixa aí, fala comigo, me manda mensagem e a gente vai conversando mais. Aí, no dia 1º de setembro, eu faço uma outra live e já passo todas as novidades para vocês, que até lá eu creio que vai ter muito mais, tá bom? Deus abençoe a todo mundo. Um beijinho no coração de cada uma. Tchau!